Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula corrigindo as atividades da aula anterior. O que é necessário para produzir um mapa? É necessário conhecer muito bem a área a ser mapeada, sua dimensão, seu tamanho, os objetos que quer representar e onde eles se localizam no espaço. É preciso também fotografar o lugar, fazer esboços e desenhos da área. É preciso conhecer bem essa área, né, gente? É como o exemplo que eu dei, se vocês quiserem mapear a cozinha e a sala da casa de vocês. Vocês vão precisar saber a dimensão da cozinha, da sala, onde estão localizados os objetos e qual é o tamanho desses objetos, para que eles possam ser representados de forma proporcional ao seu tamanho real. O que é um mapa? Um mapa é a representação de uma área, de um lugar, em uma superfície plana, em uma escala reduzida. Para que a escala reduzida? Para esse lugar caber em um mapa. É uma forma de representar o espaço geográfico, fenômenos naturais e sociais. Quais são os elementos de um mapa e qual a sua importância? Os elementos de um mapa, eles constituem a linguagem cartográfica. São extremamente importantes, gente, para a gente compreender o que o mapa quer nos dizer, para a gente entender a informação que este mapa quer apresentar, para a gente poder fazer uma leitura correta das informações do mapa. Esses elementos são título, escala, legenda, fonte e orientação. Fazer uma pesquisa sobre a origem das fotografias aéreas. No ano de 1903, o fotógrafo alemão Julius Neubronner fez uma das primeiras fotos aéreas, quando acoplou máquinas fotográficas de tamanho reduzido em pombos correios. Com o advento do avião, a partir de 1906, vários experimentos foram realizados, principalmente na aviação militar, que estava sendo explorada na Primeira Guerra Mundial. Fazer agora a correção das páginas do livro, tá? Página 48. Qual das duas representações, em sua opinião, é mais fiel à forma do planeta? Explique. Se refere, gente, ao início do capítulo, a duas formas de representação, ao planisfério e ao globo. O globo é a representação mais fiel ao formato do planeta. Essa representação possui a forma esférica, que se assemelha ao formato real da Terra. Que tipo de representação do espaço a imagem acima mostra? Ela é adequada para indicar o número de residências que existem no bairro em que você mora? Por quê? A representação corresponde a um mapa-mundi. O mapa-mundi não é apropriado para fornecer a informação indicada na pergunta, pois se trata de um planisfério. O mais indicado seria o mapa do município, né, para você poder verificar o bairro onde você mora. Página 52. Com base nas imagens da página 51, de qual ponto de vista você observa a sua escola? Lembrando que essas imagens, né, em relação ao ponto de vista que é elaborado o mapa. A perspectiva de elaboração de um mapa. Esse é o ponto de vista mais apropriado para produzir um mapa? Justifique sua resposta. Normalmente, gente, a gente enxerga a escola do ponto de vista frontal, né, de frente, né? E esse não é o mais apropriado para produzir um mapa. Lembra que os mapas eles são produzidos a partir de uma visão vertical, de cima para baixo. 2. Observe o mapa acima. A planta, né, mostrando o Distrito Federal, onde está localizado o Congresso Nacional. Suponha que você está no Congresso Nacional e quer ir para o aeroporto. Usando os pontos cardeais e colaterais, explique em que direção e por quais ruas você deve seguir para chegar ao seu destino. Para chegar ao aeroporto, partindo do Congresso Nacional, percorrer o eixo monumental na direção oeste, tomando o eixo rodoviário sul até o aeroporto. Ao chegar a seu destino, se deslocar na direção sudoeste em relação ao ponto de partida. Página 55. Observe atentamente o mapa da página 54 e responda as questões. Este mapa da página 54, ele está trazendo para a gente a representação das rodovias e ferrovias nos estados brasileiros.
Quais são os estados do Brasil que possuem tanto ferrovias como rodovias? Ferrovias e rodovias são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Letra B. Suponha que você está na cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins, e deseja se deslocar de carro até Fortaleza, no Ceará. Assinale a direção pelos pontos cardeais ou colaterais em que seguem essas estradas. Partindo de Palmas, pode-se ir pela rodovia que vai para o norte, chegando às vizinhanças com o Maranhão. Deve-se entrar a leste, na rodovia que vai para Teresina, e de lá entrar na rodovia na direção nordeste, chegando a Fortaleza. Letra C. Por meio da análise desse mapa, é possível concluir que há mais rodovias ou mais ferrovias no Brasil. Como você chegou a essa conclusão? A quantidade de rodovias é maior em relação ao número de ferrovias. Pode-se chegar a esta conclusão ao perceber que em todos os estados há rodovias, enquanto em 5 estados não existem ferrovias segundo o mapa. Podemos comparar também a quantidade de rodovias e ferrovias existentes nos estados e diagnosticar que existe uma quantidade menor de ferrovias na maior parte deles. Observe novamente o quadro acima, que mostra alguns símbolos utilizados em legendas de mapas. Agora cite ao menos 2 símbolos adequados para um mapa que, utilizado por uma pessoa que está navegando por rios. A gente pode utilizar os símbolos referentes aos portos e aos rios navegáveis, né? Utilizado por um turista. Símbolos referentes aos aeroportos nacionais e internacionais, cidades principais, capitais dos países e cidades secundárias. Utilizado por um grupo que está escalando uma montanha. Símbolos referentes às altitudes do terreno e aos picos. Finalizamos, gente, a nossa correção. Como eu falei na aula anterior, essa aula será só para a gente entender o que é escala cartográfica. A escala de um mapa, né? Como que a gente usa a escala? Para representar determinado espaço em um mapa, é necessário reduzi-lo a uma dimensão bem menor do que a real, respeitando a proporcionalidade dos elementos. O que quer dizer isso, gente? Por exemplo, respeitando o tamanho real do espaço. Esta praça aqui da República, no bairro da República, ela foi representada no mapa de acordo com seu tamanho real, assim como a Praça Ramos de Azevedo. Essa que é a proporcionalidade dos elementos. Essa proporcionalidade é a escala do mapa. A escala é, portanto, uma relação numérica entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais do terreno. A escala ela pode ser gráfica ou numérica. Como assim, gente? A escala ela pode ser representada por 2 números ou em forma de gráfico. Vamos entender a numérica. Esse 1 aqui é o numerador. Esse 1 aqui quer dizer 1 centímetro no mapa. E esse denominador aqui é a área real no mapa, quer dizer 50.000 centímetros no mapa. O que isso quer dizer? Que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros na área real, no terreno. A escala gráfica, da mesma forma, vai trazer a mesma informação, só que de forma gráfica. Esse espaço, gente, compreende 1 centímetro. O que quer dizer isso? Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50 metros. Se 1 centímetro corresponde a 50 metros, 2 centímetros correspondem a 100 metros. E assim, consecutivamente, 3 centímetros correspondem a 150 metros. A distância no mapa, gente, ela é analisada, né, com o D minúsculo. O D maiúsculo representa a distância real e o E representa a escala.
Vamos entender melhor como que a gente consegue perceber a escala em um mapa, calcular a escala em um mapa também. Nós temos uma distância entre uma instituição de ensino e um teatro. Como que eu sei que é uma instituição de ensino e um teatro? Através da leitura da legenda. Essa distância, gente, medida no mapa com a régua, ela dá 6,5 centímetros. A escala deste mapa, ela é 1 centímetro corresponde a 150 metros. Convertendo, então, a escala deste mapa, ela é 15.000 centímetros, ou 150 metros. Nós convertemos aqui para centímetros para poder fazer o cálculo. Toda vez que a gente for fazer um cálculo de escala, os dados precisam estar na mesma unidade de medida. Então, para a gente achar a distância real, eu vou fazer distância real é igual a distância no mapa vezes a escala. Distância real é igual 6,5 centímetros vezes 15.000 centímetros. A distância real é igual a 97.500 centímetros ou 975 metros. O que é a mesma coisa que pegar a distância no mapa e multiplicar pela escala. Vamos entender como que faz essa conversão de centímetros para metros. Observem aqui eu tenho centímetros. Para eu converter de centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Para eu converter de metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100. 97.500 centímetros dividido por 100 dá 975, que está convertido para metros. A gente pode fazer dessa forma ou a gente pode andar as casas decimais, numerais, acrescentar ou reduzir casas. Por exemplo, 975 metros eu quero converter para centímetros. Eu vou acrescentar duas casas, 2 numerais 0, que vai dar 97.500 centímetros. Ou converter de centímetros para metros, eu vou andar duas casas para a esquerda. Observem no exemplo aqui, 100 metros para centímetros. Vai dar 10.000 centímetros. Eu estou multiplicando por 100. 350 centímetros para metros, 3,5 metros. Dividindo 350 por 100 dá 3,5. Ou voltando duas casas decimais. 1, 2. Vamos ver agora essa conversão em um exemplo. Em um mapa de escala 1 para 50.000, a distância entre dois pontos no mapa é de 9 centímetros. Qual a distância real em metros? Então, eu quero saber a distância real, o D maiúsculo. Eu tenho a distância no mapa, que é 9 centímetros, e tenho a escala 50.000 centímetros. Como que eu faço a conta? D maiúsculo é igual a D minúsculo vezes E. D maiúsculo é igual a 9, que é a distância no mapa, vezes 50.000, que é a escala. A distância real será 450.000 centímetros, mas eu estou querendo saber em metros. Então, eu vou pegar os centímetros e dividir por 100, ou eu vou voltar duas casas decimais. Quando eu volto duas casas decimais, eu vou ter como resultado 4.500 metros. Vamos fazer um outro exemplo. Neste exemplo aqui, nós vamos achar a escala, tá? Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 1.500 metros. A medida da rodovia no mapa é de 10 centímetros. Qual a escala cartográfica deste mapa? Então, eu tenho a distância no mapa, que é 10 centímetros. E eu tenho a distância real já convertida em centímetros, tá? Lá a distância, a extensão, a distância real estava 1.500 metros. Convertida para centímetro, a distância real vai para 150.000 centímetros. Qual a escala cartográfica deste mapa? Eu não tenho a escala. Para eu achar a escala, gente, eu vou fazer a seguinte conta. E é igual a distância no mapa sobre a distância real. O E nós sabemos que é 1 dividido pela distância real.
Ou seja, 1 sobre E é igual a Dzinho sobre Dzão. 1 sobre E é igual a 10 sobre 150 mil. Como que a gente continua esse cálculo, pessoal? Nós vamos multiplicar cruzado. Isso mesmo, vai ficar 10E é igual a 150 mil. Como que a gente faz essa conta? O 10 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado sendo dividido. É igual a 150 mil dividido sobre 10. É igual a 15 mil centímetros, ou seja, a escala ela é 1 para 15 mil. Vamos entender agora, gente, a proporção da escala. O que é uma escala grande e o que é uma escala pequena. Para que a gente tem que saber disso? Para a gente entender o nível de detalhamento e o tamanho da área que está sendo mapeada. O tamanho da escala é inversamente proporcional ao seu denominador. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um denominador menor, eu tenho uma escala maior. Quando eu tenho um denominador grande, eu tenho uma escala menor, eu tenho uma pequena escala. Como assim? Uma escala grande, gente, uma grande escala, quer dizer que a área mapeada é uma área menor. Eu tenho uma riqueza maior de detalhes. Uma pequena escala, a área mapeada é uma área maior. Eu tenho uma riqueza menor de detalhes. Então, grande escala, grandes detalhes, maior riqueza de detalhes, e o denominador ele é um número menor. Escala pequena, uma área maior é mapeada, riqueza menor de detalhes, e o denominador é um número grande. Vamos observar nesse exemplo aqui também. A escala desse mapa do Brasil, ela está 1 para, vamos olhar aqui, 25 milhões. Observem, quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes. Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes. Vamos entender daqui a pouquinho por que o denominador pequeno é uma escala grande. Por que um denominador grande é uma escala pequena? A gente tem que entender esse uso dessa escala porque o mapa ele tem que ser elaborado de acordo com o objetivo do que se quer representar. Normalmente, uma escala grande, gente, é quando a gente quer representar uma área menor e quer visualizar mais detalhes dessa área. Como exemplo, uma planta, a planta de um bairro, a planta de uma região. Eu vou ver as ruas desse bairro, eu vou ver onde estão localizados alguns edifícios, onde estão as praças. Quando eu quero representar os continentes, igual está aqui neste exemplo, eu vou usar uma escala pequena, por quê? Essa região ela vai precisar ser muito reduzida para caber no mapa. Por que a escala grande e escala pequena? Vamos entender aqui. 1 para 30 mil. Numerador, denominador. É uma divisão, tá, gente? 1 dividido por 30 mil, quando eu faço essa divisão, o resultado é um resultado maior do que quando eu faço a divisão 1 dividido por 300 mil. Quando eu divido 1 por 300 mil, o resultado vai ser menor que o resultado da divisão 1 dividido por 30 mil. Por isso que essa escala, 1 para 30 mil, é uma escala maior que 1 para 300 mil. O resultado da divisão de 1 para 30 mil é maior que o resultado da divisão de 1 para 300 mil. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, aqui eu tenho um bairro do centro, o bairro Centro em Fortaleza. Esse mapa aqui, ele nos remete uma planta, né? A gente consegue ver o nome das ruas, o nome das avenidas e algumas outras informações com mais detalhes. Então, aqui a gente pode observar que uma área menor foi representada, tá certo? Agora, olhem o mapa político do Brasil. A gente percebe que uma área maior ela foi representada. Imaginem se eu quero representar
todos os bairros de todos os municípios do território brasileiro. Este mapa ele vai ficar quilométrico, ele vai ficar gigante. Então, a gente não vai conseguir nem fazer a leitura deste mapa. Por isso que a escala ela é de acordo com aquilo que a gente quer representar. Então, para representar esse mapa do Brasil, eu precisei usar uma escala menor. Para representar o bairro centro de Fortaleza, eu usei uma escala maior. Escala maior, escala grande, menor área representada, maior nível de detalhes. Escala menor, maior área representada e menor nível de detalhes. Não pode confundir essas informações, tá bem? Finalizamos, então, a nossa aula sobre escala. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Se for preciso, gente, faça anotação no caderno, assistam a essa videoaula novamente. Copiem as perguntas do exercício no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.